Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pluralidade e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Hoje a gente tá aqui para falar de um tema que eu amo, que é viagem. A gente adora viajar, mas mais do que isso, a gente queria pensar o que a viagem significa para você e como você olha para sua viagem. Viagem é só para descansar? Viagem é só pra gente conhecer um novo lugar? Como que é e para que ela serve, principalmente para nós duas, né? Que eu acho que a gente pode falar do nosso lugar aqui. Para fazer pensar um pouco sobre isso, quanto a gente molda e cria viagens para que a gente consiga também se desenvolver nesse período de férias, né, Mama? Oi, pessoal. Acho que a gente já até falou da importância das pausas, né? Nós tivemos um episódio sobre a importância das pausas, mas hoje a gente quer falar de uma coisa diferente. A gente quer… Como a gente está nas vésperas das nossas férias, a gente começou a pensar o quanto as férias podem ser apenas para descansar, mas quanto ela também pode ser uma provocação, uma saída daquele lugar comum, né? Como você pode usar as férias como nós usamos, como também uma visita a outras culturas, a outras formas de vida, né? Sim. Então, a ideia da gente provocar esse tema é justamente identificar, cada um aí na sua casa, como é que as férias, para quem pode parar, né? Claro, alguns dias, quando você está planejando uma viagem, o que você está de verdade querendo que aconteça para você? Eu acho que, claro que a gente é muito privilegiada de poder tirar os dias pra gente tirar nossas férias, mas eu acho que a gente não tá falando só de viagem aqui, né? A gente tá pensando também a importância da gente sair desse nosso lugar comum, que é o nosso lugar de todo dia, com as pessoas que a gente já conhece, com a rotina que a gente tem sempre, com os modos de viver que a gente já decorou e já se acostumou, né? Pra gente ir pra um lugar diferente e tentar se entender e se conhecer e conhecer novas coisas pra gente repensar a nossa vida também, né? Então, a gente faz isso e vamos pensar isso através das viagens hoje, mas eu acho que é um convite também pra todo mundo pensar que não necessariamente a gente precisa sair da cidade, né? A gente pode tentar estar em outros ambientes, outras culturas, outras formas de viver dentro da nossa realidade, né? Só que a gente podia começar contando da viagem do Jalapão, porque eu acho que começa a fazer sentido a partir dessa provocação que nós duas nos fizemos ao topar uma viagem como essa. Então, de repente, acho que se você começar contando como que a viagem começou, foi idealizada e o que aconteceu, a gente começa a puxar os ganchos daí para a identificação do nosso âmago do tema. A gente foi pro Jalapão. Não vou lembrar o ano, 2018, 2019? Foi depois da pandemia, a gente tava de máscara. A gente tava de máscara, além de tudo. Na minha cabeça foi… Que terror. Pelo amor, piorou 100%. Então, gente, vocês vão entender o porquê, né? Quando a gente tava decidindo pra onde a gente ia, eu e a minha mãe, a gente gosta muito de natureza. Então, a gente tá sempre buscando contato com a natureza, né? E aí, a gente se deparou com as imagens do Jalapão, que são sempre muito bonitas, que aparecem nas redes sociais de uma forma muito linda. E a gente se apaixonou e falou, bora pro Jalapão. E aí começamos a pesquisar, né, quais lugares tinham pra gente ir e etc. E aí a minha mãe encontrou um hotelzinho. É um camping. Como é que chama? Glamping. É um camping, mas tem um nome. Como? Esqueci como chama. O nome do lugar? Do lugar. Corumbo. Mesmo. Tem um nome. E é um acampamento do exército, né? Então as barracas são todas do exército, o caminhão que leva a gente, o ônibus é comprado do exército e a gente ficou alojado em barracas. Então eu falei para ela, e eu vi a foto das barracas, a cama da barraca é um glamping, que é um camping mais sofisticado. Dentro das barracas tem cama de mola, então tinha as duas caminhas de mola e eu vi que tinha um banheirinho ali dentro, então eu falei para ela, olha que legal, uma varandinha de madeira. As cabanas no meio do mato, do lado de um rio, né? Um negócio assim, nossa cara, maravilhoso. Só que um parêntese sobre nós, pra quem não conhece, é que a gente é meio fresquinha, né? Temos isso também pra falar aqui, que a gente é meio fresquinha. Tem que revelar.
Não vamos mentir e falar que a gente, uhul. Não, já era uma questão pra gente que a gente já tá no meio da mata, sem hospitais, médicos e parará perto da gente. Que a minha mãe se preocupa muito com isso, porque eu caio em todo lugar. Então, aonde a gente vai curar a Thaís machucada? Não tem hospital lá perto, né? Então é uma preocupação pra viajar. E aí, conforme a gente foi pesquisando sobre a viagem, você encontrou esse lugar que era uma viagem de grupo. Né? Eu não sei exatamente como foi que você chegou nisso. Não, eu não entendi que era uma viagem de grupo. Eu entendi que a gente ia com um grupo até esse lugar. E aí, chegava nesse lugar, eu queria, como a gente sempre faz. A gente chega no hotel, a gente contrata os pacotes. Eu quero ir visitar a montanha X. Então, tem mais 2 pessoas que querem visitar a montanha X. Pega aquele Jeep, enfia nós 2 no Jeep. E a gente vai até a montanha do Macaco Dourado. Nós 2 e no máximo mais 2 pessoas. Só que lá não tinha isso. Por quê? Porque era um lugar absolutamente ermo, isolado de tudo. Para você se deslocar do acampamento até a qualquer atração, você tinha que entrar nesse caminhão do exército, esse comboio do exército. E todo mundo ia nesse comboio. Então eram 32 Eram pessoas. 2, acho, né? Uma vanzinha um pouco 32 menor pessoas, e um caminhãozão. um caminhãozão que tinha uma parte de cima muito legal. E aí, todas as 32 pessoas tinham que entrar naquela hora, tá pronta naquela hora, coisa de grupo mesmo, grupo, né? de viagem de grupo. excursão. Então a gente chegou em Palmas, e aí de Palmas, que é onde o nosso avião parou, né? Sei lá, Sim, não tenho certeza. sim. Daí ele pegou esse comboio aí. Esse comboio já com todo mundo pra gente ir até o nosso acampamento. E eu lembro que eu tava prestando residência, então eu tava com muitos livros, muitas apostilas, precisando estudar, porque a minha prova, inclusive, foi um motivo da gente ir pro Jalapão, que é a pausa que a Thaís precisa pra ela continuar estudando e dedicada pra essa prova. Né? Então também foi um motivo da gente fazer essa pausa entre aspas, porque eu lembro que eu fui estudando, né? E aí a gente entrou nesse primeiro ônibus e eu lembro a raiva que eu fiquei de tudo. Porque as pessoas não paravam de falar. Eu tava tentando estudar, tava um calor de 75 graus. Acho que a gente demorou umas 6 horas. Não, e a gente tinha viajado. A gente tinha viajado porque é Tocantins, né, minha gente? E aí a gente pensou, no dia seguinte, levanta, tira, põe a roupa, põe um biquíni, né? Tal. E agora, daqui a pouquinho nós estamos lá. Quando a gente para ali, cada um recebe um kit. Você lembra disso? Que dentro desse kit tinha o kit matolé. O que é matolé? Matolé é o banheiro que vocês vão usar. Como assim? Então tinha lencinho umedecido e um saquinho de lixo e tinha mais coisa nesse negócio. Aí eu olhei pra cara dela e falei, como assim? E quanto tempo nós vamos ficar nesse comboio? 8 horas, né? Sei lá, só sei que a gente teve que ir parando pra fazer xixi. Mas peraí, como 8 horas nesse comboio e toda vez que eu quiser fazer xixi, eu tenho que fazer xixi no mato? Com todo mundo, as 40 pessoas olhando. Todo mundo vai parar e descer. Exatamente, é isso. Então pensa, as 2 fresquinhas aqui, que essa daqui foi fazer xixi em pé, a primeira vez ela já tinha, sei lá, 40 anos, não foi? Quando você foi pra praia com as amigas. Foi fazer xixi no chão em 40 pé, né, anos. no chão, em um banheiro sujo, sei lá, ela já era velha. E a gente tendo que viver isso, porque uma semana a gente ia ficar 10 dias. E aí, ou a gente se adaptava àquilo, ou a gente ia perder a nossa viagem, né? Então, até a gente chegar no acampamento, essas 8 primeiras horas, foram um inferno pra mim. Que viraram 12, né? Porque não foi 8. E aí, eles paravam pra dar um lanchinho merda no meio do caminho, você lembra? Tipo, um pãozinho, um tiquetê. Mas passamos fome, passamos muito calor. E aí, a gente não queria comer porque a gente tinha medo de fazer cocô. Porque imagina, se tinha que fazer xixi no mato, o terror ficou o cocô. E se eu tiver que fazer cocô, o que nós vamos fazer? Enfim. E viajamos essas 8, chegamos lá tipo 9 da noite. Bem tarde, Eu me recordo que eu e você, a gente era as mais chatas no ônibus. Total, isso. Porque todo mundo tava fazendo eu já tava amizade. invocando meus direitos. Eu falei que eu ia… tava com uma cara de bosta com um livro impresso na mão. A minha mãe com outra cara de bosta com outro livro impresso na mão. E todo mundo tentando fazer amizade. Não dava pra ler, porque aquilo chacoalhava, que parecia que a gente tava… Não é? É um areião do meu texto é assim, ó. É um areião desse tanto assim, ó. Então o caminhão passava naquilo e você ficava com o livro na mão assim, ó. Não tinha condição. Não, uns 4 pessoas passaram mal, que tivemos que parar pra vomitar. Nossa, juro.
caos. Aí chegamos no acampamento. Não, peraí, antes. Aí, o primeiro é a parada do xixi. Primeira parada do xixi, o guia vem e fala assim, ó, homem de um lado do mato, mulher do outro. Aí nós olhamos pra baixo, as árvores eram desse tamanho assim. Como é que nós vamos… A gente não vai conseguir se esconder, mas não tem que se esconder. Ele falou… Falei, Thaís… Gente, vocês estão na natureza. E a gente ainda não tava integrado com ninguém, então eu e ela entramos lá no meio do mato, só que como chama aquilo? Caatinga? Sei lá, é uma… Cerrado? Cerrado, sei lá, uma Vou coisa pesquisar. que pinica, baixinha assim a árvore, não tem como esconder. E nós entramos no meio daquele mato pra poder fazer xixi discretamente, me mijei inteiro. Pode falar isso, Barba? Caatinga. Caatinga, me mijei inteiro porque eu quis me esconder e tive que entrar no negócio com a bermuda suja de xixi, perna de xixi e fomos mais 8 E horas acho que aí chaculejando. também foi a primeira vez que eu olhei pra sua cara e falei, ô mãe, ou a gente faz xixi ou faz xixi. Senão a gente vai ficar fazendo xixi na gente. Então Não, vamos e aí começar. ela me enlouqueceu, viu, Barba? Porque ela também se xixizou, só que tinha você lembra disso? Tinha um Viu? corriguinho assim aqui, que você pulava aqui, a correnteza era tão rápida que saía na outra ponta. Uma delícia. Então o guia falou, Quem quer? quem quer pular? Eu falei, não, Sou eu. não, você vai se matar no primeiro… Aí o guia falou, não, eu vou com ela. Aí ela pode falou, deixar. eu pulo junto com ela. Aí eles pularam, a correnteza levou rápido, e alguém já tirou do outro lado ali. Eu fiquei em pânico e não tive coragem de fazer aquilo, embora estivesse toda mijada. Não, e tava muito calor, né? Tava eu acho que eu pulei calor de mais pelo 50 calor graus. do que pelo xixi. E eu queria pular por causa do xixi, mas não tive coragem. Bom, entramos lá e foi viajando aquilo, parou 1000 vezes pra fazer xixi, eu já tava mijada mesmo, vai. E aí chegamos no acampamento e a hora que eu entrei no acampamento eu amei, porque era uma coisa muito linda mesmo, então parecia que a gente tava Não, na mas aí selva. a gente ainda brigou por causa da mala, lembra? Perderam Que nossa a nossa mala? mala não vinha. Olha, gente, eu cheguei tão chata lá. Não, porque a gente tava muito chata. Eu tava muito chata, eu falava, eu vou ligar. Eu só não liguei do caminho… Porque não tinha sinal. Porque não tinha sinal. Não, e pra onde você ia? Eu ia tinha nem lugar mandar pra um onde- helicóptero pra me buscar. Não ia ter como, né? Aí eu já gostei mais da casinha na hora que a gente chegou, mas a gente tava muito chata, muito brigando, muito querendo matar todo mundo, principalmente a minha mãe querendo matar todo mundo. E aí a hora que a gente entra no quarto, a gente vê que não tem chuveiro. Que o chuveiro é um banheiro compartilhado por todas as mulheres do hotel, do acampamento. Não tinha energia elétrica também. E isso era a coisa mais linda, porque o caminho até as barracas, você lembra? Era aquela iluminação solar. E o céu, realmente, a propaganda, se vocês procurarem aí, Corumbo, Combuco, sei lá como chama, você não achou? Eu não achei. Eles dizem que é o céu mais lindo, Safari Corubo. Corubo, é mesmo. É. Muito bem. Barba Show. Barba arrasou. Aí, é o céu mais lindo. Então, a hora que a gente entrou, ainda puta, e olhei aquele corredor de iluminação. Você lembra a quantidade de estrela? Não fiquei de bem ainda, calma. Não ficou de Foi bem. só no dia seguinte. Aí entrou no quarto, ficou mais puta, porque não tinha o chuveiro. Aí não, vai dar certo, mama, relaxa. E aí eu comecei a dar muita risada, porque daí eu já tava assim, meio Aí a gente pensou, desiludida. entendi que fizemos cagada. E aí tá, fizemos cagada, parará. No primeiro dia de passeio, todo mundo tem que acordar, sei lá, que horas passa um guia, você lembra? Vem 5 horas da chamando, manhã. 5 horas da manhã. Fazendo palma. Bom dia, barracas 12. Bom dia, barraca 13. E você tem que responder, bom dia, senão ele não para de gritar o número de sua barraca. Aí beleza, todo mundo levanta 2 caminhões. Uma vanzinha pequena e o caminhão do exército. Não, mas aí você entra num bangalô enorme, todo telado, luxo puro, um café da manhã. E os E cozinheiros você muito com o educados, pezinho na né? areia, assim, tudo chão de areia. E os cozinheiros maravilhosos. Aí eu comecei a mansar, comecei a ficar mansa. Começamos a amaciar, até porque era Tinha o um nosso monte de primeiro fruta. passeio, né? Nosso Era o primeiro passeio. Aí fomos pro primeiro passeio, as coisas começaram a ficar mais legais. Tentamos ir na vozinha pequena, porque a gente ainda não queria fazer amizade. A gente né? tava fugindo, achando todo mundo idiota. Depois, tipo, todo mundo. Nossa, eu tinha raiva de todo mundo. Depois ficamos amigos de todo mundo, tá? Tem uns que eu falo até hoje, inclusive. Que ficaram pra sempre aí na vida. Mas eu só sei que as coisas foram entrando também numa certa normalidade. Talvez a gente foi aceitando um pouco mais aquilo. Começamos a entender que não tinha saída.
e que era aquilo. E Primeiro que era uma dia. escolha nossa, né? Também tá ali? A gente que escolheu. Só que daí também começaram a acontecer coisas muito legais, né? Por exemplo, nós fomos naquele passeio, chaculejamos de novo umas 3 horas pra chegar no primeiro passeio. Parênteses. Eu desisti de estudar, porque não tinha como ler naquele carro com 50 graus e balançando. Falei pra minha mãe, vamos viver. Não Porque tinha como carregar o celular, a não ser nesse bangalô da comida. Eu desisti tinha do meu luz no celular, nosso- desliguei. Não tinha, nosso não tinha luz pra eu ler à acampamento. noite lá, tinha uma iluminaçãozinha, sei lá do quê. E quando a gente voltou, a gente foi fazer aquele passeio naquela lagoa, que é o rio mais limpo do mundo, talvez, do planeta Terra. Não Inventou. sei, inventei. E é a coisa mais deliciosa do mundo, porque você pula numa ponta e a correnteza te leva De num boinha, boião. gostosona, Você se põe naquela boia e vai. E aí a gente começou a… E nessa volta a gente começou a bater papo com as Fazer pessoas, amizade. né? E aí começamos a fazer amizade. E aí fomos conhecendo. E essa noite teve um luau. E aí a gente ficou best friend de todo mundo. Porque todo mundo ficou bêbado. Todo- Acho que só você que tava sóbria, você ficou bêbada também? Não, Você acha não que você porque foi a não única tinha o que que não eu bebeu? bebia. Tinha caipirinha que eles faziam, fizeram. gente. Uma caipirinha que eles faziam desse tamanho, sabe aquela coisa que, sei lá, o que eles Jarro. enfiavam lá dentro de jarra. E eles bebiam aquilo e eu não bebo isso. Então, Bebi também, porque eu falei, eu bebo, é isso, vamos beber. E aí tocamos violão, nossa, foi um na caos. fogueira, E lindo. batemos papo, aí começamos a conversar. E a gente foi se aproximando dos que faziam mais sentido, entre aspas, porque foram os que a gente foi conversando primeiro, né? E a gente sempre pensando que a nossa viagem ia durar até sei lá quando com aquele povo, né? No começo a gente não tava feliz ainda. Mas eu acho que a hora que a gente começou a conversar com as pessoas, a gente começou também a encontrar novas formas de viver, né? Aquelas pessoas… Cada um completamente diferente do outro, uma história completamente diferente da outra. A começar por todo mundo que tava ali escolheu a viagem de grupo. E nós duas não queríamos viagem de grupo, né? A gente nunca… Porque muitas pessoas estavam sozinhas, né? Sozinhas, muitas pessoas viajando sozinhas. Então isso também foi uma coisa que a gente pensou, puta, que legal, né? Quanta gente sozinha. E não é porque eles não tinham marido, mulher, namorado, porque às vezes não batia, né? As Então eu férias, lembro que 2 ou 3 pessoas se relacionavam, mas estavam sozinhas lá, né? Então foram viajar independente de estar com alguém ou não, porque a viagem era de grupo, sabiam que iam se relacionar com outras pessoas e etc, né? Mas eu acho que essa mudança de olhar também foi muito importante pra gente começar a curtir aquilo, né? Sim. Eu acho que aquela bomba de estresse inicial é você pensar primeiro na frustração que eu tive, né? De, meu Não era Deus nada do disso que eu céu. esperava. E depois vou ficar com o pé cheio de areia, pronto. Paciência e vambora. E começar a achar legal. Começar a gostar daquilo. Porque daí no segundo dia a gente entrou naquele comboio lá e achou legal. E já fomos no maior, já sentamos lá em Lá cima. porque tinha um… Procurem na internet, vocês vão achar o caminhão que tem um O caminhão do seaside. exército mesmo, sei lá. E aí tem uma entradinha lá fora, lá em cima, que a gente pode ficar sentado como se fosse no teto do carro, do caminhão, pra tomar um vento, porque era muito calor. Mas daí tomava sol também, né? E a gente viu arara, você lembra? Sim. Nossa, chorei vendo arara. O céu andando do caminhão foi a coisa mais linda também. Eu tô cheio de estrelas, né? Então essas coisas também começaram a amaciar um pouquinho a gente. né? E as casinhas também, as pessoas todas que moram ali naquela região moram em casas com chão de areia, como nós, sem energia, como nós estávamos. Então a gente começa a… Caramba, eu tenho coragem de reclamar de alguma coisa? As crianças, eu vi as crianças em cima das árvores, você lembra que eu falava? E se essa criança cair da árvore? Pra onde ela vai? O que vocês fazem? Coloca ela num carro mais próximo de algum amigo, de algum vizinho e vai viajando 2 horas até chegar no posto médico. Entendeu? Então, Se precisar. se precisar, porque lá eles se quebrou, curavam, eles resolviam. Eles mesmos resolvem, né? Então é só quando a coisa é muito séria mesmo que eles vão buscar por esses centros médicos, Sim. né? Por essa ajuda As mais… mulheres têm neném nas casas. Então, a gente não, voluntariamente, acho que a gente não se colocaria nessa situação pela primeira vez, mas nós vamos fazer isso de novo agora,
na travessia lá da Chapada da Diamantina. Exato. Então, porque a gente entendeu que esse conforto físico acaba atrapalhando. A gente não tinha celular. A gente só carregava o celular para poder tirar foto. E às vezes a gente tava com o celular sem bateria, porque carregava de manhã. Eu nem levei mais, guardei, lembra? Meu relógio, guardei porque eu não tinha onde carregar. O celular, guardei. Você carregava para poder tirar foto e mandar avisar que a gente estava viva, E então foi um aprendizado do dia 1 ao último dia. Sim. Até que nós tivemos um evento que foi a apoteose dos nossos aprendizados. Que foi muito legal. Inclusive, acho que foi uma das viagens mais simbólicas que eu tive, de um lado de autoconhecimento profissional, voltado mais para esse lado, né, de eu comigo mesma, com o meu eu profissional e com… Porque eu tinha… Autoidentificação, né? Vamos dar uma contextualizada. Eu tinha acabado de finalizar a faculdade, tava pensando para onde eu ia trabalhar, né? Então tava prestando a residência, que é para trabalhar dentro do hospital, com casos de urgência e emergência que eu sempre achei que eu gostava. Eu sempre trabalhei muito com isso na faculdade, etc. Então, queria ir por esse lado, mas também tava meio na dúvida, né? E aí, a gente tava sempre muito conversando. E aí, chegou um dia que o passeio era uma caminhada super puxada no topo de um morro pra gente ver a cidade toda de cima, sei lá. Nem lembro direito o que era pra gente ver lá de cima. O ponto mais alto. Que a gente via tudo, e a gente tinha que subir, acho que deu 1h e pouco de escalada. Você lembra que o cara do exército fez em 15 minutos? Sim. E a gente, sei lá, 1h20. E a escalada é 1 hora, porque o Tocantins, minha gente, é o seguinte, 50 graus. 50 graus. Não tem árvore, é muito diferente você não tem onde de você fazer uma trilha em Maresias, por exemplo, que é bem fechado, né, de árvore. Lá não, lá é sol na cabeça. Sol desse sol. E era uma escalada bem íngreme, é que o cara era do exército, né, minha gente? Então, e aí todo mundo, cada um no seu ritmo, o guia falou, né? Cada intercalaram alguns guias, então ia a primeira turma, o segundo pelotão. E aí a hora que a gente termina a nossa travessia, tem um pafúncio estatelado lá no chão do nosso grupo, deitado no chão. E aí a gente sentou perto pra esperar o resto do grupo chegar e viu que ele tava passando mal. Nisso, no nosso grupo tinha um cardiologista, e aí o cardiologista foi só pra conferir se o coração dele tava bom e viu que não tava bom. E aí todo mundo começou a ficar muito nervoso, né? Só que acho que antes até do cardiologista medir os batimentos dele, ele já tava nervoso porque o ar não tava entrando, não era? Ele desceu tudo aquilo, isso foi já na volta, nós escalamos para subir, fizemos fotos lá em cima e tal, aí descemos tudo isso, que foi muito penoso a descida, porque eram pedras, o pé escorregava, era muito difícil a descida. E tinha um cantinho que tinha uma sombra, não sei porquê. Não sei se tinha cobertura. Tinha uma construçãozinha, né? Não sei. E aí a gente parava pra esperar todo mundo e se enfiava naquele quadradinho. E ele deitou ali, assim que ele chegou. Só que conforme ele deitou, ele começou a passar mal. E aí começou a falar, não tô bem, não sei se eu vou vomitar, não sei. Aí levantamos os pés dele, só que aí aquilo começou a piorar. Eu fui recuando pra não atrapalhar, porque tinha um cardiologista, tinha um bombeiro, tinha esse rapaz do exército e tinha a Thaís, da área da saúde, os 4. Então nós saímos, recuamos pra… E esse cara tava com a esposa e com uma sobrinha? Isso. Né? Eu tinha uma menina um pouco mais nova que estava acompanhando eles. Eu não lembro exatamente o que… Ela não era filha, isso eu tenho certeza. Mas ela tinha familiaridade, né? E aí, a gente teve que começar ali. Na verdade, o médico falou… Não, cochichou pra mim. É sério isso aí, viu? É sério, ele precisa ir para um hospital e tal. E eu falei, vamos sair de cena para não atrapalhar então esse movimento. Porque também era uma cobertura desse tamanho para uns 30 e tantas pessoas. Então nós entramos no ônibus e que lá tinha ar-condicionado, nós ficamos esperando ali. Só que aquele movimento começou a ficar esquisito. Dentro do… Não tinha ar, não. Era janelinha aberta, minha filha. Lembra que a moça tomou uma galhada na cara? Não tinha nem vidro. Tinha ar não, tô louca. E aí, aquele movimento, a Thaís falou assim, mãe, eu acho que eu vou descer, eu vou lá. Eu falei, vai lá. E desceu. Daí você ficou lá embaixo com eles. E aí é muito interessante que agora, pensando, eu não lembro direito como aconteceu. Porque eu lembro que tava todo mundo, de repente não tava ninguém.
De repente estava eu e a equipe Porque de aí médica, vamos chamar, né? a equipe lá, que é o motorista do caminhão, tirou a maca. E você olhou pela janela e falou: mãe, ele deve ter piorado. E aí eu fui lá do lado dele, comecei a fazer um acolhimento, um atendimento, né, psicológico pra ele se tranquilizar. Porque ele começou a ficar nervoso e o médico falou. E era coração, né? Então o coração tá relacionado à respiração, precisamos controlar essa respiração. E a esposa dele, que eles estavam noivos, ele ia casar depois de uma semana. Tava ali comemorando antecipado. Aí ela também tava muito nervosa, então desceu eu, o bombeiro, o cardiologista e o moço do exército pra acolher ali naquele momento. E foi um atendimento muito tenso, porque a gente achou que ele ia morrer do coração. E porque a gente sabia que precisava de 3 horas pra conseguir. Tanto é que já avisou que já tava mandando buscar também, O próprio pessoal do acampamento estava muito preocupado, porque sabia que ia demorar muito, então pediram pra uma ambulância vir na nossa direção. E a ambulância ia levar 2 horas, então a gente ia ter que encontrar com… E ele ia ter que ir numa maca dentro desse comboio com a gente. Não conseguia ficar em pé, né? Então a gente ficou ali quanto? 1 hora? 1h30? Nós ficamos 1 hora parados, mas depois nós começamos a andar. Lembra? Começamos a andar. Pra encontrar com a ambulância. E o atendimento continuou dentro do caminhão. Continuou, vocês ficaram os 4 lá com ele. Ficamos com ele, a hora que ele se tranquilizou, eu voltei pra falar com a família, com essa menina e com a noiva. E fiquei conversando com elas um tempo, até que a ambulância chegou. E eles foram pro hospital com o cardiologista. Foram pro hospital e a gente menina ficou. E a menina ficou, a gente ficou batendo papo. Chegamos lá no acampamento, tomamos banho, voltamos pra ficar com ela um tempo, até que eles mandaram notícia de que tava tudo bem também, né? Mas aí a hora que tudo acaba e eu olho pra cara da minha mãe, ela tá chorando. Pra mim foi um boom assim de… A hora que eu sentei e parei de fazer tudo, eu pensei, meu Deus, o que eu acabei de fazer? Né? Como que eu consegui manter a minha calma pra conseguir respirar junto com ele? Porque foi mais ou menos esse o trabalho que eu fiz de… A gente tá aqui com você, o médico tá aqui com você, um cara do exército tá aqui com você, que se precisar, meu filho, ele te coloca nas costas, sai correndo com você, porque o cara subiu o morro em 10 minutos, né? E o bombeiro. Então eu fui acalmando ele nesse sentido de… Você não tá sozinho, você tá respaldado de profissionais, né? Tinha alguma coisa a ver que o pai dele tinha morrido do coração? Sim, eu acho que sim. Eu acho porque que foi ele isso falou que deixou um pouquinho antes pra mim. Meu pai… aí depois eu cochichei no seu ouvido, filha, ele deve estar em pânico, ele tá entrando em pânico. E aí a esposa também tava muito nervosa, aí a gente tirou um pouquinho a esposa de perto pra ela. E aí depois dentro do caminhão já foi ficando mais tranquilo também. Eles estavam falando, ela falava pra ele, você não vai morrer que o nosso casamento tá aí. Aí você levantou e falou, quer casar já? Eu faço o casamento de vocês, né? Sim. Então as coisas já foram também se tranquilizando um pouco. E depois a hora que a gente soube da notícia de que tava tudo bem, tudo ficou muito bem, né? Mas eu acho que voltando pra mim, o ponto que eu senti ali foi que viagem sensacional, né? Eu não tava esperando passar por isso, eu tava esperando me tranquilizar, eu tava estudando urgência e emergência, né? Os meus livros eram sobre isso, sobre atendimento momentâneo, sobre como estar ali e não se deixar levar pelo nervosismo, né? E aí eu percebi que eu tinha conseguido, sem me preparar. Eu não estava pronta para atuar como psicóloga, muito menos. Eu não era psicóloga ali. E do nada eu tive que estar, né, nessa posição de… Respira, Thaís, você sabe o que você tá fazendo. Você consegue ajudar, né? Mas eu acho que para isso eu tinha que estar aberta também para me permitir perceber aquela situação e me colocar ou não, né? Eu lembro que no grupo tinha um dentista também. E ele ficou sentado dentro do… Tudo bem, realmente, a área da bucal, do dentista, mas… Talvez, é da área da saúde. É a área da saúde, talvez tenha uma relação, talvez você possa só estar do lado perguntando se precisa de alguma coisa, né? Então, o quanto eu também tive que me permitir estar ali, aberta, pra usufruir dessa situação, que foi muito importante pra mim, né? Porque daí eu voltei, percebi que eu amava mesmo esse atendimento rápido, né, na hora. E aí fui pro lado do suicídio para estudar mais a questão do suicídio, ideação suicida e etc, né? E hoje trabalho muito com isso e com casos de emergência, gerenciamento de crise. Então eu acho que ali despertou alguma coisa que se talvez eu tivesse estado em Piracicaba ou nas minhas viagens que só tá eu e você, não teria acontecido, né? Então o quanto foi importante a gente sair também do nosso lugar de conforto, de… Qual outra palavra que eu posso usar pra isso? De conhecimento que a gente… Do hábito, né? Do hábito, pra eu poder me perceber
dentro de um outro ambiente, né? Claro que isso pode acontecer em qualquer lugar. Você estando em qualquer ambiente, você pode, como já aconteceu com você outras vezes, Exato. de você fazer esse socorro. Mas eu acho que aquilo foi tão mágico, né? Foi tão mágico para nós duas, porque eu ver você em ação e falei, você viu o que você fez? Falei pra porque eu ela, a acho hora eu que não ela tinha entrou, percebido, né? ela sentou do meu lado. Ai, mãe, acho que vai dar tudo certo. Aí ela me viu chorando. Por que você tá chorando? Filha, você viu o que você fez? Você viu como você agiu? Como você… como fala quando você… rapidamente assume o controle daquela situação. Você não titubeou, você foi. Tudo bem, poderia acontecer em outros ambientes, em outros lugares. Mas a gente teve que dar essa oportunidade, né? A gente teve que sair do nosso lugar comum, a gente teve que provocar, você teve que se provocar, porque o que uma psicóloga, até você pensou, o que uma psicóloga pode fazer? Meu Deus, é quase que a função primordial ali era da psicóloga. Que a hora que o médico era cardiologista, era o especialista ali, né? Ele, o bombeiro e o moço do exército, eles não me deixaram entrar num começo, né? Eu lembro que eu fiquei embaixo de sovaco, tentando me enfiar pra eu falar com ele. E se a gente pensar… tudo bem, o cara do exército e o bombeiro estavam ali pra gente levantar ele, mas naquele momento não. Eles quem tinham que sair, tá passando embaixo do meu sovaco pra eu estar do lado dele. Sim, porque né? precisava controlar aquela angústia pra não agravar a situação. Pro coração não porque a gente não mais, tinha muita coisa pra fazer. O médico tava com uma caixinha de remédio. É mesmo, e o relógio dele. Eles também, a Corubo também tava com uma caixinha de… Tinha acho que até um desfibrilador lá. Mas era isso, depois de 2 horas e tanto de viagem para chegar num hospital malemar, né? Então, o quanto também foi importante eu sustentar esse desconforto, né? De estar ali, de ter medo, de tudo isso para eu conseguir lidar com aquilo, né? Sim. E aí que a gente começou a pensar o quanto a gente gosta de provocar situações diferentes, lugares diferentes, incômodos. E aí nós inventamos, ela inventou essa travessia aí na Chapada da Diamantina, que é mais ou menos isso. A gente vai sair de um hotel e nós vamos atravessar toda um vale. Assim. E vamos dormir na casa desses moradores. E depois vamos sair lá do lado de lá, depois de uma semana de caminhada e dormindo na casa dos moradores locais, né? Dos locais. E aí, depois disso do Jalapão, a gente fala, mole. Bora! Fácil. O que é fazer xixi na mata? Fácil. Aí, pra concluir a história do xixi, na segunda vez que a gente foi fazer xixi, era assim, os homens estavam ali, se quisesse olhar pra nós, tudo bem. Na primeira vez era uma cabana, aquele monte de bunda assim, de mulher, No último dia já tava homem, mulher, tudo fazendo xixi lado a lado. Virou tribo, gente. Virou tribo. E o quanto a gente foi também percebendo que talvez não fosse tão terrível a gente estar ali naquele lugar que um dia pareceu muito terrível. Pois aí começou a ficar maravilhoso e aí a gente chorou na hora de ir embora, todo mundo era best friend, trocamos contatos, ficamos um tempão com o grupo ainda ativo, um dando palpite na vida do outro. É isso. E nada teria acontecido se a gente tivesse ido para um hotel como a gente faz, pega um quarto para nós duas e fazemos passeio só nós duas, né? Sim, então, que é sempre a nossa escolha, né? E o quanto isso impede a gente da gente conhecer novas realidades, novas pessoas, novas formas de viver, novos tudos, né? E aí isso que você falou é a coisa mais importante, acho que do nosso podcast, a gente não tinha muita escolha. A gente já estava lá. Para voltar era mais 10 horas chacoalhando naquele caminhão. A gente não tinha escolha. É isso, vamos curtir ou vamos ficar? Porque tinha pessoa, teve uma moça que azedou ali e passou 2, 3 dias dentro do acampamento, não saiu para fazer passeio nenhum. A gente tinha essa opção também. Sim. Não sair, mas a gente falou, não, bora, vamos entender como é que é isso aqui e vamos peitar. E foi maravilhoso, foi uma viagem incrível. Mesmo não sendo a nossa viagem mais perfeita do universo. Porque não, a gente não voltaria, por exemplo. Não vou fazer isso de novo nesse lugar. É. Mas
foi maravilhoso. Maravilhoso, foi Sim. uma história incrível. Sim. E eu acho que alguns personagens dessa história, né, que estavam lá, mostraram pra gente, tocaram a gente também de formas muito diferentes, né? Então, esse cardiologista, ele tinha uma vida muito diferente. Ele é homossexual, casado, adotou 2 crianças, 2 irmãos. Eles tinham pretos, eles tinham uma vida muito de casal, muito diferente das que eu conhecia. Tradicionais. Então eu acho que ali foi um momento que eu percebi que talvez eu não precise ser igual todo mundo. E mais do que isso, talvez eu não precise falar que eu odeio viagem de grupo pra sempre. Né? Eu posso me modificando e entendendo o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Tudo bem, eu não gostaria de dividir quarto com um desconhecido, igual muitos deles fizeram. Não sei se eu me sentiria confortável, mas nunca fiz também pra saber se eu me sentiria confortável, né? Então, o quanto isso é legal também. Meu Deus, não sei se eu quero. Acho que eu vou passar Vamos essa. Tá bom. Não, foi depois que a gente começou a conhecer as pessoas, vieram ali as 30 histórias, né? Se nós estávamos em 32, vieram 30 histórias e mais o pessoal do acampamento. Porque aí a gente já ficou muito amigo do cozinheiro, da equipe, do guia que ficava com a gente o tempo todo. Então, a gente entendeu que esse menino, esse guia, ele ia e voltava. Essa estrada que nós fizemos uma vez, de 10 horas de viagem sacolejando, num calor insuportável, ele ia fazer isso uma vez por mês. Porque ele levava um grupo. Se bobear até mais, né? A gente ficou 10 dias, ele devia pegar o grupo. Mas eu acho que não era ele que voltava. Eles trocavam. Era mesmo. Outra turma. E aí era ele de novo. Então, é isso. E aí a gente começa a achar que a nossa frescura é tão ridícula, tão absurda, né? E se modifica com isso, com as outras histórias, com a vida das outras pessoas. Cada um lá era muito diferente. Então, eles eram, acho que eram umas 6 pessoas, 8 pessoas que estavam sozinhas, solteiras. E o médico é gay, foi dividir a acomodação justo com o do exército, com o moço do exército. É verdade, e aí até a zoeira que teve sobre isso. Aí depois que a gente ficou todo mundo amigo, o médico falava pra ele, você ficou com medo de mim, né? Ele falou, primeira noite eu dormi tudo encolhidinho lá no meu canto sem me mexer. Coberto até aqui, e o cara do exército tinha um corpo fenomenal. E o mais legal foi que no fim eles já estavam super amigos também, tomavam banho, faziam juntos. Xixi no mesmo lugar. Exato. Que nem nós. Então, foi um desafio para todo mundo, acho, né? E acho que o objetivo deles era mais do que o nosso. Se desafiar naquela viagem, que a gente não tinha ideia que a gente ia fazer aquilo, né? Foi um desafio sem querer. Né? O quanto foi legal a gente se desafiar e se permitir fazer isso, né? Maravilha. Concluímos esse tema, Você não meu quer amor? falar do sincronicidade? Que você trouxe Jung de novo? Quando eu tava pensando nesse tema, bem lembrado. Quando eu tava pensando nesse tema, eu lembrei dessa história toda e desse boom emocional que foi quando a Thaís voltou, né, desse atendimento. E eu pensei assim, nossa, acho que a gente precisava que acontecesse isso. Parece que alguém foi lá e programou aquilo, porque era muito… foi muita coincidência, ela estudando para isso, levando o livro para isso, e aí ela fazer um atendimento daquele num lugar absolutamente abandonado, ermo, sem recurso para… Que é muito o que eu tava estudando, né? Que é esse atendimento independente de zona de guerra, atendimento de… Eu tava de biquíni, fedida, suja, terra na cara, e tava atendendo. Sim, né? E você estava estudando isso, catástrofes ambientais, zona de guerra, e aí acontece um negócio que era muito isso, você tem que improvisar com o que tem, né? Então aí eu comecei a pensar nisso depois e lembrei da professora Lucilena Galvão, que ela fala muito da sincronicidade de Jung. E eu sempre fui muito preconceituosa com a sincronicidade de Jung. Não entendo até hoje muito. Mas pareceu… o que a professora Lucilena Galvão fala, pareceu que tinha alguma coisa orquestrada, sabe, para acontecer. Você quer ler o que é a sincronicidade? Tô abrindo aqui porque eu tinha fechado para procurar o nosso… Eu achei um textinho rápido aqui, só pra gente dar uma introduzida, que a sincronicidade, segundo Jung,
transcende a mera coincidência casual. Jung introduziu o conceito de sincronicidade como uma interconexão significativa entre eventos internos e externos da psique, sem relação causal aparente. Essa teoria desafia a visão convencional de causalidade, sugerindo que alguns eventos não estão apenas conectados linearmente, mas também simbolicamente. Para ele, a sincronicidade revela a presença de um princípio ordenador no universo, onde eventos externos e experiências subjetivas coexistem em uma dança significativa. Essa dança não é regida apenas pelas leis da física, mas também por uma ordem psíquica subjacente. Eu acho lindo, gostaria muito de acreditar nisso. Gostaria muito, mas me parece um pouco surreal. Mas eu sou ignorante nessa matéria, eu sou ignorante. Então eu não posso dizer que eu conheço o princípio da porque eu também acho que a gente chama de coincidência, né? Nós duas. Sim. A gente usa esse termo, foi uma coincidência, aconteceu. Sim. Né? Agora, tinha que acontecer. Ou você chamou isso por Se não fosse eu, não teria acontecido. Se eu não tivesse ido pro Jalapão, sei lá, né? Se fosse outra pessoa ali no… Então, não sei também o quanto de… Agora, eu acho que pouco importa como a gente dá um nome pro que aconteceu, né? Eu acho que o ponto é o quanto você tá aberto pra captar esses sinais, independente de onde você acha que eles venham. Se foram provocados ou casuais. Se é Deus, se é sincronicidade, se é universo, se é… casualidade. E estar aberto para pegar esses sinais e usar na sua vida, né? Porque eu poderia muito bem pensar, eu não tô pronta pra atuar com isso. Eu ainda não fiz residência, eu ainda não… Mas eu tava estudando, Sim. né? E como que a gente sabe se a gente tá pronto ou não, né? E eu acho que um ponto muito importante pra mim é que eu me desespero com muitas coisas muito fácil. E eu percebi que quando eu tô nessa posição de psicóloga, de atendendo, eu não me desespero, né? Sim. E eu lembro que a segunda vez que eu percebi isso foi quando a vovó caiu. Lembra que ela caiu na chácara, todo mundo meio que se desesperou, porque é uma senhora caindo, né, numas pedrinhas e tal. E aí eu pedi pra ninguém levantar a vovó, porque primeiro a gente precisava entender como ela tava, né? Sim. Então toda a família, que a gente tava indo embora, todo mundo junto, quis levantar a vovó. E eu falei, calma. Vovó tá sentada no chão, vamos primeiro entender o que tá acontecendo, né? Então, quanto a gente precisa estar aberto pra entender esses sinais, seja de onde eles venham, né? Você pode acreditar que ele vem da onde você quiser. Exatamente. Acho que a gente até poderia abrir para as pessoas comentarem sobre isso, se acreditam que é como um anjo, um Deus, sincronicidade ou casualidade, e como é isso. E o que você entende por isso, né? Para cada um. Sim. Eu acho que pra finalizar, posso mais uma? Vai. A história da Clarice Lispector. Clarice Lispector, ela tá muito agora na moda por causa daquela atriz que fez um discurso usando algumas frases. Falas dela, né? E eu não sou uma conhecedora de Clarice, mas eu li 2 livros dela, A Hora da Estrela, e li A Paixão Segundo GH. Vou ver pra você. Mas o que a gente estava comentando é sobre a história da Hora da Estrela, que é um livrinho bem pequenininho, mas um livrinho bem complicado de significados. Cada frase para e recebe aquela frase como um presente. É um livro impactante. Não dá nem pra gente fazer aquela live, viu? Porque é um livro que não dá pra explicar. É um livro que tem que ser lido. E essa história da Hora da Estrela, tem um narrador que é um cara assim que ele se apresenta como uma pessoa que é tudo. Como nós duas no começo do Jalapão. É isso, que é tudo, que é um arrogante, que é tudo, mas ao mesmo tempo ele fala que ele não é nada. Ele começa a se equilibrar naquela história. E ele conhece uma moça nordestina e que ele acha ela o lixo que caminha. Então ele é um arrogantão olhando para a vida dela, mas ele narra a vida dela como se ele fosse uma câmera assistindo a vida dela. Ela é tão tonta, essa nordestina, ela é tão tonta que ela entra nos lugares cumprimentando as pessoas e não percebe que as pessoas não olham para ela. Ninguém cumprimenta ela. Por que ela não se toca que ela é um pó, que ela é um nada? E
tanto que aquela lente, esse narrador, se aproxima dessa nordestina, que ele começa a perceber o quanto ela é importante, o quanto ela é significativa. O quanto ela também tem pontos que talvez sejam interessantes para ele, né? Sim, e ele, eu não vou contar o livro inteiro, mas ele vai até que ele descreve ela de uma forma que parece que se apaixonou, sabe? Só de olhar. Que eu acho que tem muita relação com como a gente entrou e como a gente saiu do Jalapão, né? Exatamente. A gente entrou odiando todo mundo, que Aquilo barulho do tudo é uma inferno, porcaria. odiei, por que eu tô fazendo aqui? Terminou pensando, putz, que experiência legal. Não sei se eu Gente repetiria, boa. mas tem um monte de gente boa aqui que a gente conheceu, né? E eu acho que esse ponto também é legal. A gente não sabe se a gente repetiria, mas foi muito interessante. Muito, né? Exato. Então é isso, você olhar… O narrador nessa história, ele olha para a vida dela e fala… eu entendo por que ela faz. Agora eu entendo por que ela faz isso. Porque ele meio que experienciou a vida dela. Ele chegou tão perto que ele começou a entender por que os nordestinos são tão desprezados, que dor que é essa invisibilidade, percebe? Sim. Então acho que foi isso que a gente tentou provocar. Quer dizer, o quanto você se coloca para entender que talvez não seja tão chato assim como você pensou, que não seja tão dramático, tão penoso. Sim. O quanto você tá aberto para tentar entender esses outros também, né? Aquela ideia de julgar o livro pela capa, né? A gente fez isso, a gente julgou a viagem pelos primeiros 3 minutos. E aí tivemos que ir trabalhando esse nosso julgamento pra gente conseguir aproveitar e se permitir viver aquilo que a gente tava vivendo, né? Sim, exatamente. É isso? É isso. Nos vemos então no próximo episódio. Um grande beijo. Deixem os comentários aqui pra gente. Falem sobre essa ideia da sincronicidade, fé, como que vocês olham a vida, porque a gente quer pensar mais sobre isso, né, Mama? É isso mesmo. Um beijo. Tchau, tchau.